Nós vamos ler o livro de 1 João, capítulo de número 2, e versículo 12, 13 e 14. E diz assim, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheces o Pai. O versículo 14 diz: e eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Já venceste o maligno. Olha que coisa interessante. Nós acabamos de ler um texto nos chamando a atenção aos 3 estados da vida cristã. Tanto a vida cristã como no modo de imaturidade, um modo de aprendendo a palavra, e um modo de maturo. Vai se tornar alguém que tem maturidade para encarar todas as situações da vida. Não é que seremos mais fortes ou mais resistentes, não, mas que seremos capazes de dominar a nossa própria fraqueza, seremos capazes de dominar a nossa própria dúvida. Sabe, você vai poder, através da maturidade, é como uma pessoa de idade. Ela tem muito semelhante. A vida cristã, a vida espiritual, André, ela tem muito a ver com uma vida natural, com a vida normal. Porque uma pessoa que tem idade, preste bem atenção, uma jovem tal como a Andréia, e uma pessoa tal como o nosso irmão obreiro da casa do Senhor, chamado Aparecido. Ele tem 72, ela tem 26, né? 23? Então, mas veja só, o que eu quero dizer é que a caminhada que o Aparecido já tem por 74 anos, eu falei 72, mas é 74, né, Cê? Vê que venha. Então, a caminhada que ele tem na vida dele, preguiça, né? Todo esse percurso que ele caminhou, ele pode captar muito mais informações do que exatamente você, do que exatamente nós. Ele pode captar mais informações, porque assim, você pode ter ido 50 vezes no mercado para comprar o alimento. Um exemplo, né? Mas ele já foi umas 500, entendeu? Você pode ter ido em São Paulo, no centro da cidade, umas 70 vezes. Ele já deve ter ido umas 800 vezes, do tempo de idade dele. Então, é muito mais fácil para ele saber aonde é que ele vai chegar. Por exemplo, ele quer ir lá no Brás. Agora, peraí, como é que eu vou fazer para chegar no Brás? Para chegar no Brás, eu tenho que pegar uma condução assim, assim, assim. Aí chegar lá, eu já sei o caminho. Outras pessoas ainda não sabem, mas o Aparecido sabe de forma na palma da mão, porque já foi muitas vezes. E assim também a nossa caminhada na vida cristã. Aquela pessoa que tem uma intimidade, agora não significa no mundo espiritual que o muito tempo na casa do Senhor lhe faça mais sábio do que aquele que está começando, aquele que está chegando, porque é dom de Deus, né? É dom de Deus o conhecimento, é dom de Deus a sabedoria, é dom de Deus a riqueza, é dom de Deus. Então, é possível de que uma pessoa nova na fé tenha mais conhecimento do que uma pessoa mais antiga na fé. Por quê?
Deus pode ter dado um dom para um e ter dado um dom para o outro. Portanto, é importante que nós notemos que esse tema, maturidade cristã, é vastamente abordado nas Escrituras. A vontade do Senhor é que todo o crente alcance a fase da maturidade. Todo crente precisa alcançar essa fase da maturidade, porque essa maturidade nós vamos aprender aqui algumas coisas, e nós teremos o apóstolo João, que nós acabamos de ler, que vai explicar para nós algumas coisas. Nós teremos o apóstolo Pedro, que vai também nos explicar algumas coisas acerca da maturidade, e também o apóstolo Paulo vai nos dar algumas orientações, e nós vamos seguindo para compreender isso. Veja que os escritores, não só esses que eu citei, mas os escritores do Novo Testamento usam diversas expressões, diversas formas, diversas figuras, palavras para referir-se à maturidade cristã. Eles usam diversos termos para que a gente entenda essa questão da maturidade cristã. E o que eu preciso falar com os irmãos? Nós estamos falando sobre vida cristã. O nosso assunto desde o começo do ano é maturidade, é vida cristã. Desde o começo do ano, a nossa vida é aprender sobre vida cristã. Vida cristã, nós passamos por várias fases. A fase da vida espiritual, que é a disciplina espiritual. Nós vamos passar, e ali tem um monte de assuntos a ser agregado. Nós falamos sobre a autoimagem, né? Nós estamos falando sobre isso aqui. E agora estamos falando sobre a maturidade. E veja só, é muito importante notarmos que João menciona basicamente 3 classes de crente. João, o apóstolo que escreve esse livro, ele vai mencionar 3 classes de crente, que é esse que eu acabei de dizer para os irmãos, né? Que está justamente lá: filhinhos, jovens e pais. Olha que é interessante notarmos que os filhinhos, ele diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados o pecado. Sabe? Os pecados podem ser perdoados, porque o nome do Senhor Jesus perdoa os pecados dessas pessoas. Pelo seu nome, o nome do Senhor Jesus, os pecados são perdoados. Então Jesus trata essa pessoa como filhinhos. Ele é criança no reino celestial, no reino espiritual. Os pecados lhes são perdoados. Isso está no verso 12. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Os filhinhos e filho é uma atenção que o Pai chama para aquela pessoa que ainda é imatura, que ainda é criança, e ela não sabe muitas coisas. E é importante notarmos que quando nós falamos de filhinhos, de criança e de novo cristão, nós estamos falando de pessoas que precisam de ajuda, tal como as nossas que estão aqui. Elas precisam ser orientadas, elas precisam ser agregadas, elas precisam que se faça comida para ela, não é verdade? Ela precisa que nós demos a ela o alimento que ela necessita. Olha só, isso é dado às crianças. A irmã Rosa tem 3 netinhos pequenininhos, e ela tem que cuidar delas, não é mesmo, irmã Rosa? Tem que cuidar das netinhas, são crianças, e ela é apenas avó, mas fica muito sobre os seus cuidados olhar para essas crianças. Então, elas são crianças. Então, o Senhor, pela pessoa do apóstolo João, ele está dizendo: filhinhos e filhos, escrevi porque conheceste o Pai. O Pai tem um relacionamento com ele. Ele já começou agora uma compreensão das Escrituras Sagradas. Ele começou agora uma compreensão de quem é realmente o Pai. Veja que a criança,
quando ela aprende a falar alguns nomes, os primeiros que ela fala é papai e mamãe, né? Papai e mamãe. E é por isso que o Senhor fala filhinhos, filhos, filhinhos, porque são crianças. E o Senhor quer tratar a gente como criança, Ele quer tratar a gente como jovens e quer tratar a gente como adulto. Para cada sua etapa, para cada fase, tem um comportamento diferente do tratamento do Pai. E é disso que nós estamos falando aqui. Essas declarações, eu preciso notar, meus irmãos, que o segundo passo é paz. Paz, vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. No versículo 13. Olha só que coisa interessante. O versículo 13 já está falando justamente sobre isso. Ele está dizendo que os pais, ele conhece desde o princípio. Veja que quando ele era filhinho, quando ele era criança, que a irmã Rosa tomava conta, toma conta agora dos netinhos, daqui a um tempo ela já não vai mais precisar tomar conta, né? Os pais vão amadurecendo e as crianças também vão ficando jovens, e aí elas vão caminhar sozinhas. Então o Senhor diz assim: pais, vós conhecestes aquele que é desde o princípio, porque ele aprendeu quando era criança. Uma das coisas que eu vou comentar aqui na hora que for apresentar o bebezinho da nossa irmã Andréia, é que Provérbios capítulo 22 e versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que depois, quando ela cresça, ela não se desvie dela. Pode ter certeza, Rosa, as suas netas vão sempre considerar você como avó, e talvez até como mãe, né? Por quê? Porque ela sabe o carinho que se dá para ela agora de pequenininho. Porque enquanto são pequenas, mas breve elas vão crescer, breve elas vão amadurecer e elas vão ter a sua avó. Agora pense bem, se uma avó é muito ausente, se um pai é totalmente ausente, né? Se a mãe é totalmente ausente, e essa criança nunca foi criada com os pais e nunca foi criada com os avós, elas vão considerar os seus pais na juventude? Talvez ela considere na maturidade, porque ela sabe que ela saiu do ventre daquela pessoa e ela é filha daquela pessoa. Então na maturidade ela entende isso, mas na juventude ela não vai entender. Então essas declarações que também se dá ao jovem, que no versículo 13 diz assim: escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Portanto, enfatiza a conquista de cada classe nesse ponto aqui. Está enfatizado aqui a conquista de cada classe diante de Deus e de uma relação com o mal. Cada um desses períodos vai ter uma relação com o mal também. Aí ele está à nossa volta, ele está ao nosso redor, de redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas o mal está ao nosso de redor, está um pouquinho depois, mas ele tem uma influência muito grande na vida. Então, conforme eu lido com essa situação, conforme eu vou me relacionar com a situação, é que eu vou me livrar. Por isso o Senhor está falando da criancinha, dos filhinhos, está falando dos pais, está falando dos jovens. Para encerrar aqui, até porque nós temos mais uma outra atividade, eu quero ler para os irmãos isso daqui, ser maduro na fé consiste em ter uma vida repleta de frutos cristãos. Em João capítulo 15 e versículo em João capítulo 16 e versículo 15, ter uma vida madura na fé consiste em ter uma vida repleta de frutos cristãos. Quais são os frutos cristãos? São os frutos do Espírito Santo, né? Que ele vai adquirindo à medida que aprende da palavra de Deus.
Então, é importante notarmos que segundo o exemplo de Cristo, não é segundo o exemplo do mundo, é segundo o exemplo de Cristo. Precisamos compreender isso. Ser maduro espiritual não significa propriamente ser um cristão velho, nem tampouco ter mais anos como cristão, mas sim ter experimentado o crescimento de Deus em todas as dimensões, isto é, espiritualmente, emocionalmente, moralmente. É importante notarmos isso, que esse crescimento espiritual, ele vai acontecer à medida que nós aproximamos de Deus, né? E experimentamos esse relacionamento com Deus. Por isso, não quero dizer que quanto mais tempo eu estou na igreja, mais eu sou maduro. Porque às vezes a gente age com meninice, às vezes a gente age com infantilidade. Está há bastante tempo na igreja, mas não amadureceu. E Deus está querendo dizer para nós: olha, você precisa deixar de fazer as coisas como criança. Deus está dizendo: olha, fica mais jovem aí, fica mais maduro aí, sabe? Não seja criança o tempo todo. Na fé é a mesma coisa. Você agora, cada um aqui tem uma idade, exceto as crianças, mas os adultos aqui têm uma experiência diferente de vida, né? Todos já casaram aqui. Agora, passou para a maturidade. Você não pode chegar no marido e falar assim: eu quero uma madeira, né? O marido lá fala: eu quero abraçar minha mãe. Não, acabou. Você casou, meu jovem. Você casou. Você já passou dessa fase de infantilidade. Na igreja, a fé também precisa. Você vai ver muita gente cometendo besteira, cometendo erro, pecando na igreja, mas isso não te importa mais. Você não vai olhar o pecado do irmão e o pecado da irmã e vai falar assim: eu não vou mais servir ao Senhor porque ele pecou, ela pecou. Porque agora você está maduro, precisa amadurecer. Porque todos podem pecar, eu preciso andar na luz. A salvação é individual. Olha que coisa extraordinária. A salvação é somente nossa, para cada um, é individual. Amém? Na próxima semana eu vou falar mais um pouco sobre esse assunto. Eu quero dizer sobre as expressões bíblicas que descrevem a maturidade cristã. Eu quero falar sobre este assunto, as expressões que a Bíblia usa para que a gente nos tornemos maduros, para que a gente tenha maturidade. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe o coração e a alma e te faça entender ainda mais a necessidade de se tornarmos cada vez mais maduros, né, irmã Rosa? Né, irmã Frida? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.